A força do chamado. Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Na minha Bíblia, página 757. Vou esperar que todos encontrem. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora, versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra toda a terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Até aí, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Peça para Deus falar com você nessa tarde. Peça para o Senhor te capacitar para esta semana que inicia. Pai, em nome de Jesus, hoje é o primeiro dia, meu Pai, desta campanha. E nós receberemos o Senhor, o chamado apostólico. E nós receberemos nesta campanha e neste primeiro dia a força desse chamado. Meu Deus, que cada servo teu que está aqui possa ser tocado, que tu possas falar claramente, ó Deus. Fala, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o Senhor Jesus, ele falou claramente: não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Então muitas vezes nós julgamos que eu vou à igreja, ou eu vou buscar a Deus, ou eu aceitei a Cristo. Mas na verdade, da mesma forma que ocorreu com Jeremias, é o que ocorre conosco. Antes que nós tivéssemos sido formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos tinha chamado, Deus já nos tinha elegido, Deus já nos tinha escolhido para que nós crescêssemos, para que nós chegássemos ao entendimento da verdade. Que verdade? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então muitas pessoas, vocês percebem, elas estão na cegueira,
E a palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que eles não compreendam o Evangelho, para que eles não compreendam a boa notícia de Deus. A boa notícia é que Deus enviou o seu Filho para trazer perdão de pecados, para trazer libertação, para trazer salvação a todo que crê. E nós percebemos aqui nessa passagem de Jeremias o poder do chamado. Ah, pastora, mas e aí o que envolve isso? Amém? Então eu entendi, eu fui chamada por Deus. Escolheu primeiro, não fui eu que escolhi seguir ao Senhor. Não fui eu, não, foi Deus que te escolheu. Agora, esse chamado vai te capacitar. O que aconteceu com Jeremias? Quem era Jeremias? Nós vemos que Jeremias, ele mesmo se intitulava uma criança. Ele mesmo se via como um menino, como uma pessoa incapacitada, como uma pessoa que não tinha capacidade, não tinha formação, não tinha habilidades, não tinha força para andar, caminhar na vida. Ele mesmo se enxergava como uma pessoa extremamente infantil. Porém, Deus, ele mostrou a Jeremias que ele havia escolhido Jeremias. E Deus chama Jeremias e diz a palavra do Senhor. O Senhor fala: olha, Jeremias, enquanto você estava ainda no ventre da sua mãe, eu já tinha escolhido você. Enquanto você estava ainda lá sendo formado, eu já tinha te santificado. E Deus ali começa a marcar, na verdade, e mostrar para Jeremias que ele é superior a qualquer situação que o ser humano possa enfrentar nessa terra. E então Jeremias começa a olhar para a sua dificuldade. Senhor, mas eu não sei falar. Olha só o versículo 6. Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de atender a esse chamado, eu não tenho como seguir, eu não tenho essa estrutura que o Senhor quer, eu não sou essa pessoa que o Senhor precisa, eu não tenho essa habilidade, eu não sou aquele tipo de pessoa que o Senhor gosta, aquele tipo de pessoa que o Senhor tem prazer, aquele tipo de pessoa que na verdade vai te fazer feliz. Eu não sou nada disso, Senhor. Eu ainda sou uma pessoa totalmente infantil, imatura. Ele mesmo viu que ele não tinha condições de atender aquele chamado. Mas o Senhor falou para ele: não digas que você é uma criança, porque aonde eu te enviar você vai, e o que eu determinar para a tua vida vai acontecer, e tudo que eu mandar acontecerá na tua vida. E eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus: Cristo, ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Cristo, ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores. E o Senhor Jesus, ele não está, na verdade, incomodado com aquilo que você coloca como empecilho para não segui-lo, mas ele quer que você creia, porque ele tem poder de fazer o milagre em nome do Senhor Jesus. Você pode olhar hoje e ouvir a voz do Senhor te chamando, e você colocar muitos obstáculos. Meu Deus, mas eu não sou isso. Meu Deus, mas eu não sou aquilo. Senhor, mas existe essa situação na minha vida. Ah, Senhor, eu te amo, mas eu não conseguiria atender ao que o Senhor quer. Eu não conseguiria ser o que o Senhor espera. Mas Deus, naquele momento, quebrou toda a fragilidade de Jeremias e mostrou que o chamado de Deus é maior do que tudo que o homem possa colocar como empecilho, porque o chamado de Deus traz cura nas áreas de deformações, deficiências e malignidades. Jeremias, embora ele fosse um homem, eles se consideravam fraco, um menino, um frágil, mas Deus começou a dizer: não digas mais que você é um fraco, que você é uma criança, porque eu vou fazer uma obra na tua vida. E eu quero falar em nome de Jesus: aquilo que hoje te incapacita, aquilo que hoje te prostra muitas vezes, aquilo que hoje muitas vezes te derruba, aquilo que hoje muitas vezes te faz não crer que existe um amanhã para você no mundo espiritual, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus: nesta área haverá uma cura definitiva da parte do Senhor. E aquilo que hoje te prostra será a área de maior cura, libertação,
perdão, renovação, porque a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus vai agir nas áreas de deformidades, de fraquezas, mas a tua parte é ouvir o chamado de Deus, dizer sim ao Senhor, porque o mais Ele fará por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu me converti ao Senhor Jesus com 16 anos. E eu até contei essa experiência num culto de PA para os jovens. Porque logo que eu tinha um histórico familiar muito pesado. Eu até partilhei um culto aqui. Um histórico de prostituição, um histórico de falta de perdão, um histórico de amaldiçoar, de guardar mágoas terríveis. O meu histórico familiar era muito pesado. E realmente toda aquela linhagem que eu assimilei desde a minha infância, né? De infidelidade, de prostituição, de imoralidade, de coisas malignas mesmo, começavam e faziam parte da minha vida. E eu aceitei a Jesus em lágrimas, porque eu já tinha experimentado tudo desse mundo, e tudo já tinha me decepcionado, tudo já tinha me ferido, me maltratado, já tinha acabado comigo. E logo que eu me converti, olha que interessante, Deus me fez lembrar. Eu sonhava muitas vezes, eu vomitava um bolo de cabelo. Eu falava: meu Deus, o que é isso? Isso é obra de macumbaria? Mas a tua palavra diz que sobre a nossa tenda não há encantamentos. Então eu aceitei Cristo, me tornei fiel ao Senhor, li a Bíblia, e eu recebi o Espírito Santo, e eu clamava, eu sentia a presença de Deus, e vira e mexe, eu sonhava, eu vomitando essa bola de cabelo. E eu falava para Deus: mas o que é isso? Que obra seria essa contra a minha vida? O que é? O que acontece comigo? Só que eu ainda não tinha estrutura para saber. Passado poucos anos, eu limpa com Jesus, Deus já tinha me dado os dons, e começa a querer se desenvolver em mim as áreas que não tinham sido tratadas. E o espírito de imoralidade queria de novo voltar a atuar na minha vida, em relacionamentos destrutivos. E aquilo que era maligno, tudo começou a querer aflorar, porque na verdade estava na minha essência. E quando eu estava naquela luta, e eu tive uma queda terrível, no começo da minha conversão, logo depois de uns 3, 4 anos, uma queda onde eu fui até o profundo lamaçal. E eu estava naquela condição, embora o Espírito gemesse diante de mim, dentro de mim, eu não tinha forças para me libertar. E então, uma noite eu tive um sonho, que eu estava num profundo poço, e só o meu pescoço estava do lado de fora daquele poço. E aquele poço tinha lama até o meu pescoço. E a tampa daquele poço estava prestes a fechar. E havia um homem na beira daquele poço. E eu, atolada de lama até aqui, na verdade por causa dos pecados que eu estava acumulando, que todos os pecados que eu cometi depois, e aquela tampa estava para se fechar. Naquele momento que eu vi aquilo, que eu estava debaixo daquela sentença, estava prestes a perder definitivamente a minha vida, eu clamei o nome do Senhor. E naquele mesmo instante eu fui tirada daquele lamaçal. E tem um salmo que é igualzinho o que eu vi. Eu fui tirada e fui colocada em cima de uma rocha alta, branca. E ali foi entregue para mim uma espada e uma Bíblia Sagrada. E o Senhor ali falava que a minha condição, meu fim não seria aquele de contaminação, de destruição e de imoralidade. Passados poucos dias, o Senhor me trouxe a libertação daquela situação de pecaminosidade, de queda que queria destruir minha vida. E sabe o que aconteceu? Então Deus me deu discernimento do que se tratava aquele sonho. Um dia Deus me falou claramente, igual eu estou falando com vocês. Assim como o cabelo, ele traz, se você levar um fio de cabelo seu para um policial, e eles fizerem lá um trabalho, toda a sua genética, toda a sua linhagem genética é identificada por um fio de cabelo. Por causa de um fio de cabelo, ele revela todo o teu DNA, todas as suas características herdadas. E Deus estava falando para mim que aquele momento, toda a minha essência,
toda a minha herança natural e humana tinha que ser extirpada da minha vida, tinha que ser eliminada. Por isso aquele bolo de cabelo que eu expelia, porque na verdade aquela carga genética que eu tinha de deformidades, de pecado, contaminações, imoralidades, precisava ser arrancada definitivamente da minha vida. E eu quero falar para você hoje em nome de Jesus, eu não sei qual é a área da tua deformidade, mas eu sei, o chamado de Deus te traz cura, o chamado de Deus te traz libertação. O chamado do Senhor mudou definitivamente a vida de Jeremias. E hoje você vai ver a força do chamado. Por quê? Porque esse que se sentia fraco, esse que se sentia incapaz, olha o que Deus falou para ele. Deus estendeu as mãos sobre ele, versículo 9. Deus tocou na boca dele. E olha o que Deus fez com ele no versículo 10. Ponho-te neste dia sobre as nações. Mas espera aí, ele era uma criança, ele se sentia fraco. Deus então potencializa ele e o coloca em pé. E Deus fala: eu te coloco em pé para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. Ele que se sentia uma pessoa incapaz, Deus estava dando para ele toda a estrutura, todo o domínio, toda a autoridade. E a partir daquele dia ele ia ser apto para arrancar, para destruir reinos, para acabar com obras malignas. Ele é capaz de desfazer impérios, porque Deus estava dando autoridade, domínio, maturidade para a vida dele. E eu quero declarar hoje sobre a tua vida em nome de Jesus: a tua história muda quando você atende ao chamado. A tua história muda quando você deixa Deus tocar você. A tua história muda quando você se coloca debaixo da mão do Senhor. E a tua história vai mudar definitivamente. Por isso que Cristo falou: necessário é que você nasça de novo. Então aquele meu velho nascimento carnal, com a velha bagagem carnal adquirida da minha família, precisava morrer, para que realmente uma nova serva de Deus, uma nova criatura reinasse, existisse e habitasse na terra. Deus fará morrer todas as malignidades da tua vida, para que renasça na tua alma, no teu interior, na tua mente, no teu espírito, novos sentimentos, novas emoções, novos lamentos, naquele sentido de que sejam clamores diante de Deus, porque o Senhor estará curando a tua alma, as tuas feridas, as tuas deformações, em nome do Senhor Jesus, amém? E diz a palavra do Senhor, que o Senhor fez deste homem, que era um frágil, um muro de bronze. Olha só o que diz o versículo 18, eis que hoje, Deus não falou amanhã, Deus não falou daqui uns 5 anos então, Jeremias, né? A tua vida vai estar melhorzinha. Não, olha o que Deus falou para ele no versículo 18: eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, os sacerdotes e contra o povo da terra. Aquele que era um fraco, aquele que era um frágil, aquele que era um tímido, aquele que julgava que nunca ia ter condições de ter e ser nada na vida, Deus falou: hoje mesmo eu estou fazendo de você uma cidade forte. Sabe o que é cidade forte? Significava que ainda que os inimigos cercassem a vida dele, ele seria impenetrável. Nada poderia mais entrar na sua vida como entrava antigamente, porque a pessoa frágil, ela é vítima de tudo. Qualquer setinha entra na vida dela, qualquer lacinho derruba ela, qualquer arma forjada derruba a alma dela, o espírito dela. E um dia ela está lá em cima glorificando, e no outro dia ela está no profundo abismo, dizendo que sua vida não tem sentido, dizendo que não consegue nada, dizendo que não vence, dizendo que não consegue, dizendo que Deus não está na sua vida, porque ela não é cidade forte, ela não está fortalecida na sua fé. Então as setas do inferno entram, as palavras contrárias derrubam, e ela quer abrir mão de
tudo, e quer abrir mão do serviço, quer abrir mão do casamento, e quer abrir mão das coisas, porque na verdade não aprendeu a vencer. Mas Deus ali decretou: você vai se tornar uma cidade forte. Nada vai entrar mais na sua vida como entrava antes. As coisas não vão te derrubar como te derrubavam antes. As coisas não vão te destruir nem te jogar por terra. Qualquer comentáriozinho acaba com você. Qualquer olhada, qualquer situação já te destrói. Está quebrado da tua vida. O Senhor tem um chamado. Ele te ergue hoje. Você será cidade murada, e as setas de Satanás cairão por terra longe de você, em nome do Senhor Jesus. Amém? E glorifique ao Senhor. E Deus fala a segunda coisa para Jeremias: você vai ser coluna de ferro. Mas espera aí, até ontem mal e mal eu conseguia nem ficar em pé. Qualquer virgulazinha já me derrubava. Eu era uma criança, não suportava nada, não tinha estrutura de nada. Mas porque tenho um chamado, eu sou habilitado. E ser coluna de ferro é ser instrumento de Deus para mudar a história da tua vida e da tua família. Ser coluna de ferro é ser colocado no centro da sua casa, como alguém que é coluna, e que é alguém que vai, através de você, Deus vai erguer uma grande solidificação. Por causa de você que é coluna de ferro, coisas inimagináveis poderão ser erguidas e construídas na tua vida. Tudo que Deus precisa é de você. Tudo que Deus precisa é de uma pessoa que creia e atenda o chamado. E se você aceitar, e se você dizer sim, o Senhor te coloca como coluna. E tudo que Deus precisa é dessa coluna. Essa coluna inabalável, essa coluna que não se curva, essa coluna que crê. E Deus então por fora começa a erguer a grande construção, porque tem obra de poder para tua casa, tem obra de poder para tua família, tem obra para tua vida financeira. Deus tem algo para construir, e Ele precisa de coluna de ferro, gente inabalável na sua convicção espiritual, gente que qualquer coisa não vai dizer: eu vou abandonar, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Está quebrado a tua vida, você vai ser coluna de ferro. Estou em pé e ninguém me curva mais, porque Deus me ergueu, Deus me escolheu, e eu vou fazer as coisas acontecerem pela minha fé e a minha busca ao Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe o que precisa em muitas casas? Coluna de ferro. Sabe o que é? Eu não estou aguentando, eu vou ceder. Você não pode ceder. Sabe o que é? O peso é grande, eu não vou. Você é coluna de ferro. Não, mas sabe o que é? Eu estou pensando em desistir porque ninguém quer nada. Não precisa de nada, precisa de coluna. A coluna vai manter em pé a construção, e a obra Deus fará em nome de Jesus Cristo. Terceira característica que o Senhor trouxe a Jeremias: eu te faço muro de bronze. Eu acho essa palavra maravilhosa. E eu sempre busquei isso de Deus. Eu queria essa marca de muro de bronze. E eu quero que Deus erga aqui pessoas desta forma, muros de bronze. Sabe o que é isso? É gente que é inabalável. E pode vir o que for e bate contra aquele muro, e ele está lá. E pode vir a palavra que for, pode vir a sentença que for, pode vir o comentário que for, pode vir a estratégia que for, e ele está lá em pé. Ele não sofre interferência de situação alguma. Você vai ser um muro de bronze. Eu profetizo na tua vida. Você vai ser, e você precisa ser esse muro de bronze. Chega de ser tão maleável e frágil. Chega de ser realmente alguém que assimila todos os golpes. Você será impenetrável, e toda a obra de Satanás vai cair diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? E diz, para fechar, o versículo 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu lembro quando eu conheci a Cristo, por todo o histórico que eu tive no mundo, eu me apeguei desesperadamente ao Senhor. E eu temia muito sair da igreja.
Eu dizia: Deus, me promete que o Senhor não vai me abrir mão de mim. Porque meu pai tinha me deixado na minha infância, olha só como é espiritual. Então eu julgava que qualquer coisa que eu fizesse para Deus, Deus também não ia me querer mais. Então o meu relacionamento com Deus também era meio prejudicado pelo mau relacionamento que eu tive com meu pai. E eu clamava ao Senhor: Deus, não me deixa. Se por acaso eu falhar, se por acaso eu errar, se por acaso eu tropeçar, não me abandona, por favor, não me abandona, não me deixe. Eu não quero voltar para o mundo, eu não quero viver o que eu vivi lá. E eu clamava, chorava ao Senhor. E um dia Deus falou para mim: ninguém pode te afastar da minha presença. Não há demônios, não há pessoas, não há nenhuma estrutura que possa te afastar da minha presença. Só você pode sair de diante da minha face. E naquele dia eu tremi muito. E eu falei para Deus: Deus, eu entendi. Não há demônios que podem me tirar da igreja. Não há pessoas, não há ninguém que possa me afastar do Senhor. Nada pode me afastar de Deus. Só eu posso virar as costas, seduzida, fascinada por alguma situação, me afastar daquilo que é o projeto de Deus para mim. Porque Deus, Ele está no seu trono. Ele está diante de nós realmente em sua glória. Então, o que acontece? Se eu me fascino, se eu sigo após um outro Deus, que é da minha carne, que é do meu ego, que é do meu interesse, eu vou me afastando de Deus, porque Ele está no mesmo lugar. Então eu vou seguindo para outro lado, eu vou seguindo. E o diabo, ele faz assim, ó, não interrompe o caminho dela, não deixa nada de ruim, abre aí os caminhos dela para ela achar que está tudo bem. Aí por isso que a pessoa às vezes desvia, ela se afasta do foco do Senhor, e para ela fala: mas falaram que o diabo ia me detonar, e nada, eu estou tão boa, parece que está melhor. Por quê? Porque o diabo quer que a pessoa pegue distância, se afaste cada vez mais, para quando que ela estiver bem distante do centro da vontade de Deus, ela não tenha força mais para recorrer. Porque enquanto a pessoa está pertinho, se o diabo aperta o calcanhar dela, ai meu Deus, me ajuda, me perdoa, voltei, né? Então ele facilita as coisas vão ficando ainda fácil, até ele está bem longe, para quando ele armar, a pessoa está realmente derrubada. Foi o que aconteceu com meu irmão. Meu irmão, ele tinha promessas na vida dele superiores até a tudo que eu ouvi de Deus. E ele tinha uma fé muito grande, só que ele não tinha ações. E a palavra de Deus diz que fé sem obras é morta, né? Então ele tinha fé, mas ele não tinha obras, ele não tinha atitude para com Deus. Então às vezes ele ia na igreja, passava na porta da igreja, os amigos dele arrastavam ele, ele ia para a boca. E muitas vezes Deus livrou ele. E ele chegou a ser preso uma vez com drogas ali, né? Os polícias agitaram: ó, você para com isso e tal. Aí toda vez que apertava para o lado dele, ele curvava o joelho, falava: ai Jesus, se o Senhor me livrar, eu volto para a tua casa. Aí ele voltava, ficava uma semana, os amigos dele, né, conseguiam, e ele seguia os amigos. E o diabo foi dando essa corda, porque bastava na hora H, ele clamava ao Senhor e Deus acabava livrando. Até que, sabe como foi o fim dele? Um dia ele estava alcoolizado, um dia ele tinha usado muita droga, então ele estava inconsciente. Aí o diabo armou uma muito bem feita para ele. Ele não estava consciente para lembrar de clamar o nome do Senhor, porque a Bíblia fala: aquele que clama o nome do Senhor será salvo. Então enquanto ele estava consciente para clamar, ele foi salvo. Só que o diabo armou direitinho. Aí ele estava lá, ele foi numa festa, os camaradas lá pensaram que ele mexeu com um dos, que era lá, uns da boca lá, e simplesmente falaram: nós vamos matar esse camarada. Ele, bêbado, cheio de droga na cabeça, estava lá totalmente alienado. O cara foi atrás dele, deu um tiro, ele caiu. E se não bastasse, tanto que ele estava sem nenhuma consciência, ele foi embora com o carro. Chegou, tipo lá na esquina, ele voltou e deu o último tiro de misericórdia dele na cabeça dele. Sabe o que ele falava? Ai, deixa eu ir para casa. Porque antes ele sempre falava o quê? Ô Jesus, né? Jesus me salva. E ele morreu ali, só Deus sabe como. Totalmente incapacitado de clamar até o nome do Senhor. Por quê? Porque é o que nós vemos aqui na palavra do Senhor e é verdade espiritual. Deus, Ele quer e Ele tem poder de nos salvar.
Se apegue a Deus com toda a tua força. Se firme com o Senhor de todo o teu coração. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Firma os teus passos. E não confie na tua própria carne, nem no teu próprio eu. Mas creia. Apegue-se ao Senhor. Porque Deus tem poder de mudar em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero que toda a igreja fique em pé, porque nós vamos orar juntos. Você vai ter fé, só que você vai ter atitudes espirituais. Você vai ter fé, só que você vai atender o seu chamado. Meu irmão, ele tinha uma fé que era impressionante. Ele falava, a obra que Deus tem na minha vida é tão grande, que até se eu morrer, Deus me ressuscita para eu fazer a obra dele. Só que ele não saiu dessa mesmice, não se posicionou naquilo que Deus queria. E infelizmente ele foi ceifado. Hoje, ele é um testemunho por aquilo que ele não se posicionou. E tem sido um testemunho para muitos jovens, para não confiarem em si mesmo, nem deixarem a Deus por causa das suas amizades. Mas eu quero hoje que você feche os seus olhos em nome de Jesus, porque eu quero declarar a força do chamado do Senhor na tua vida. Você hoje vai ser fortalecido. Você hoje vai receber essa força espiritual. Você não vai ser mais uma cidade sem muro. Você não vai ser mais uma pessoa que se curva diante desta terra. Você não vai ser um muro cheio de brechas, onde o inimigo consegue entrar. Mas começa a dizer sim para o chamado do Senhor. Atenda ao chamado de Deus. Porque Deus vai te tornar hoje um forte muro de bronze. Eu quero que toda a igreja com os olhos fechados. E eu quero chamar à frente pessoas que têm sido muito atacadas. Pessoas que a sua cidade não está forte. Você tem sido vítima de muitas situações. Muitas circunstâncias têm abatido a tua vida. Saia do teu lugar e venha à frente, porque nós vamos orar por você. Você que não tem sido uma coluna de ferro. Você deveria ser uma pessoa forte. Você precisava ser uma pessoa mais estruturada para ajudar, apoiar sua família. Mas você não está conseguindo ser. E os problemas estão te derrubando. Você está caindo dia após dia. Saia do seu lugar e venha à frente, porque nós vamos orar por você em nome do Senhor Jesus. E você que quer ser um muro de bronze. Você que quer ser uma pessoa mais forte. Você que quer ter um coração mais determinado. Saia do teu lugar e venha à frente, porque nós vamos ungir a tua vida hoje. E você que está vindo à frente, você está atendendo ao chamado. E você vai estar dizendo a Deus: Senhor, eu atendo o teu chamado. Pode fazer de mim o que o Senhor precisar fazer. Pode mudar o que precisar mudar em mim. E Deus, eu tenho certeza, vai fortalecer teu coração. Teu coração vai ser mais forte. Teus sentimentos serão mais resolvidos. A tua mente será mais direcionada. Porque a palavra de Deus diz: tende o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Vocês que estão aqui na frente, feche os olhos. Fale com o Senhor. O que é que Deus precisa fazer com você? Isso Ele vai fazer. Mas deseje, atenda ao chamado do Senhor. Fala para Deus: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Faça a tua obra na minha vida. Eu quero viver mudanças. Eu quero viver milagres. Eu quero viver uma obra poderosa. Peça ao Senhor hoje, porque Deus vai estar erguendo uma obra hoje, a partir de agora na tua vida. Começa a falar com Deus. Senhor, começa a erguer minha vida. Começa a levantar os teus projetos para mim e para minha casa. Começa a me levantar, Senhor. Meu Deus, me firma, me fortalece. Muitas vezes eu sou fraco, muitas vezes eu não tenho força. O inimigo tem me atacado, Senhor. O inimigo tem atacado a minha família. Me ajuda, Senhor. Você que tem se sentido uma criança, sem forças, peça a Deus, porque Deus está te dizendo: não tenha medo. Eu sou o Senhor. Não diga que você é uma criança, porque o que eu fizer na tua vida vai acontecer. Porque o que eu determinar para você vai acontecer. E Deus vai determinar palavras de vitórias hoje. Oh Senhor, em nome de Jesus, todos vocês que estão aqui na frente, coloca a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, faça a tua obra em mim. Senhor, eu não confio na minha força, na minha capacidade. Eu entrego a Ti
tudo que eu sou, em nome de Jesus. Muda a minha história. Eu quero nascer de novo. Eu quero começar do zero. Eu quero viver uma nova história na minha vida sentimental, profissional, material. Em nome de Jesus, escreve uma nova história na minha vida a partir de agora. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Começa a orar pela tua vida. Os presbíteros estarão te ungindo agora. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo os teus servos. Deus, eu declaro a tua obra de poder na vida dos teus filhos. Senhor, faça deles cidade forte. Senhor, faça deles muro de bronze. Senhor, faça deles coluna de ferro. Faça deles pessoas fortes, pessoas vencedoras. Cura os problemas de coluna, Senhor. Cura os problemas dos ossos. Cura, meu Pai, os problemas de coração, meu Pai. Cura, Senhor, dê saúde ao teu povo, dê libertação. Quebra toda maldição familiar. Destrói toda obra de Satanás. Tudo aquilo que invadir essa casa, com brigas, com contenda, com miséria, com sofrimento, com traições, com imoralidades. Meu Deus, nós fechamos esta porta hoje. Faça dessa casa uma cidade forte, que nenhuma obra de Satanás possa entrar nessa família, que nenhuma obra de Satanás possa permanecer nesse lar, que nenhum fascínio, nenhum engano, nenhuma feitiçaria, macumbaria, obras e inimizades permaneçam. Mas eu determino o milagre de Deus sobre cada um dos teus servos. Determino o teu milagre, a tua glória, o fortalecimento espiritual. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Aleluias, graças a Deus. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio no poder do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. E eu creio, Deus vai te fortalecer poderosamente. Você vai se ver muito mais forte, porque a obra que Deus começou em Jeremias, começou a partir daquele chamado. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz debaixo desta palavra. Que o teu chamado te fortaleça. Que o teu chamado te reanime. Que o teu chamado te erga e te faça vencer toda oposição. Vá debaixo desta palavra fortalecido, firme e inabalável contra toda obra do mal. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vão com Deus.